Olá, meu amigo, minha amiga. Começamos a segunda-feira, mais um dia, pela graça do Senhor. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e compreender na palavra os desígnios de Deus para a nossa vida e o seu desejo para nós no dia de hoje. E enfrentaremos esse dia e os desafios que ele certamente nos imporá, mas confiantes na presença e no poder de Deus para nos fazer vitoriosos em todos os sentidos. Obrigado por sua companhia diária e obrigado por sua interação aqui conosco. Quando você escreve nos seus comentários, aí a sua apreciação, quando você coloca seus comentários, suas sugestões, tudo isso é importante aqui para nós que estamos produzindo esse material. E quando você dá o seu like, você está dizendo, pastor, parabéns, continue, estou gostando. Quando você não coloca, nós não sabemos aqui como que esse material está sendo recebido, porque você está aí do outro lado da tela. Se você não gostou, também pode colocar o dislike, é importante para nós, porque nos faz perceber que precisamos melhorar, tá bom? Vamos juntos nessa jornada, compartilhe com seus amigos para que a palavra de Deus chegue mais longe. Quem é perdoado? Olha, esse assunto aqui é interessante. Bom, as pessoas estão aí confusas em relação a esse assunto. Quando chegar o juízo final, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que nós fizemos, algumas pessoas confundem como se Deus, naquele dia, no juízo final, como um investigador, pergunta quem foi que pecou. Eu gostei muito dessa parte da lição. Quem foi que pecou? Na verdade, essa não é uma pergunta necessária, não precisa se fazer porque a resposta é evidente. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que todos pecaram. Então não precisa se fazer uma pergunta dessa no juízo de Deus. A pergunta certa, que certamente vai ser feita, e é certa, é quem foi perdoado. Quem foi perdoado? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Veja esse primeiro texto que eu gostaria de mostrar para você, que Jeremias, capítulo 31, o versículo 34, que diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por esse texto você percebe que a redenção é fundamentada não na falta de pecado, ou seja, alguém que conseguiu viver uma vida totalmente isenta de pecado. Não. A base da redenção é justamente o perdão de Deus. Deus não se lembrará mais dos seus pecados. As suas iniquidades, diz a Bíblia, serão completamente perdoadas e apagadas. Você não acha lindo esse pensamento? Bom, é importante nós falarmos sobre as obras. As obras têm um papel fundamental na vida do cristão porque, na verdade, ela é uma evidência de que nós aceitamos a graça, aceitamos o perdão, aceitamos a Jesus, aceitamos a operação do Espírito Santo no nosso coração, a fim de que Ele nos guie e nos oriente nos caminhos dessa terra. Aí, uma pessoa totalmente possuída pelo Espírito Santo fala de maneira diferente, age de maneira diferente, não é? Diante das necessidades do seu próximo, ele não ignora, porque o Espírito Santo está dentro dele. Então as pessoas olharão para esse cristão e verão a evidência de sua fé por meio das obras praticadas. Não que eles praticam tais obras para serem salvos, porque é impossível alguém se salvar mediante as obras, inclusive a obediência à lei de Deus. Não, mas é porque uma evidência interna de algo maravilhoso acontecendo no seu coração, que é a obra do Espírito Santo. Veja, por exemplo, o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, que nos diz exatamente essas coisas. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
O foco de Paulo nessas palavras está exatamente na palavra justificação. Aqui o termo justificação vem do termo do ambiente forense, onde há um julgamento, um juiz, testemunhas, promotoria, réu, advogado de defesa, de acusação. É uma cena de julgamento. E aqui há uma declaração da parte do juízo de toda a terra em relação ao réu, justificado, ou seja, absolvido, aprovado. Bom, não dá para encarar isso de maneira natural, porque se fosse aqui na terra qualquer julgamento onde o réu comprovadamente culpado recebesse absolvição, esse julgamento por si não fez justiça, porque foi absolvido alguém que não merecia ser absolvido. Porém, no julgamento de Deus, não há injustiça quando ele, o juiz de toda a terra, declara inocente ou declara justo aquele que é pecador por causa de Jesus. Houve uma troca de papéis, porque Jesus é totalmente justo, inocente. Ele não tinha nada que lhe causasse qualquer dano, que lhe trouxesse qualquer condenação. No entanto, diz a Bíblia que ele tomou o nosso lugar para pagar a nossa dívida. O que nós merecemos foi pago em Jesus. Agora, por conta de Jesus e do que ele fez, aqueles que creem em Jesus e aceitam-no como seu Senhor e Redentor, recebe a declaração, mesmo sendo culpados, mesmo sendo pecadores, recebe a declaração, são justos, justificados, mediante a fé. Isso não pode vir pela obediência, porque infelizmente todos nós somos desobedientes. Isso é somente pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é isso exatamente o que Paulo diz aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 19? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Não dá para ser salvos confiantes na nossa obediência à lei, porque mais cedo ou mais tarde nós iremos infelizmente errar o alvo e quebrar essa mesma lei que nós confiamos. Não, porque se fosse assim, Paulo fala, todo mundo seja culpável perante Deus, porque a lei não tem como objetivo nos salvar, mas sim nos apontar o pecado, nos mostrar que erramos, e agora ela nos conduz a Jesus Cristo, que pode nos perdoar, que pode resolver o problema da nossa natureza pecaminosa. Entende? O problema do pecado é justamente que ele nos faz cegos em relação a toda essa realidade. Meu amigo, então, se alegre hoje, no dia de hoje, porque lá no julgamento será feita a seguinte pergunta. Estou repetindo, mas é importante repetir para frisar e você não esquecer. Não quem pecou, mas quem foi perdoado. Se você aceitar a graça de Jesus, se você aceitar o perdão de Deus, você pode estar passando pelo julgamento e sendo absolvido pelo juiz de toda a terra. O segredo é Jesus, é permanecer nele todos os dias. Quer permanecer em Jesus hoje? Vá para as suas atividades ou permaneça nelas com esse pensamento. Jesus é o seu advogado, o seu juiz e o seu defensor. Ore comigo. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor imensamente por Jesus ser o nosso advogado, por Ele ser também o nosso substituto e por Ele nos oferecer tamanha salvação. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para continuar a nossa jornada espiritual. Não perca não, tá bom? Te espero aí ansiosamente. Fique com Deus, que Deus te abençoe e aproveite bem o seu dia.